Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, para o último videozinho aqui antes dos exercícios, né? Só para lembrar para vocês, e eu sempre vou fazer esse jabazinho, né? Início de março, ou seja, todo início de bimestre, eu vou estar abrindo as vendas para o curso de programação do Zurubabel. Então, muito legal. Caso vocês tenham dificuldade na faculdade, vocês estão aprendendo a programar, coisas do tipo, e queiram entender um pouquinho sobre programação orientada a objeto, que é variável, mexer um pouquinho com SQL e afins, esse é o curso e o canal para vocês, tá bom? Não se esqueçam, vendas início de bimestre, tô do dia 1º até o dia 10 de cada bimestre, tá? Depois disso eu fecho e só vou abrir no próximo bimestre, tá bom? Que aí eu acompanho as aulas, eu vou ter tempo para poder responder todo mundo, fazer as lives e afins, ok? Então, bora lá. Então é o seguinte, temos uma última definição aqui, né? Só que agora não exatamente de tautologia, tá bom? Não exatamente de uma pararapapá, só para eu relembrar, não de uma consequência tautológica. Aqui nós estamos falando sobre fórmulas tautologicamente equivalentes. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho, sei lá, eu tenho a fórmula alfa lá, beleza? Tem a fórmula alfa e eu tenho a fórmula beta. São duas fórmulas diferentes, seja lá quais forem elas, tá bom? Não estou falando que elas tenham que ser iguais de escrita, eu estou falando iguais de resultado, tá bom? Então as duas são tautologicamente equivalentes se o resultado delas forem iguais. Resumindo o que está escrito aqui, está escrito aqui, ó, uma fórmula alfa é tautologicamente equivalente a uma fórmula beta se qualquer que seja a valoração de V, ou seja, do valor que a gente está analisando, né? V de alfa é igual a V de beta. Então o que quer dizer? Quer dizer que as fórmulas, o resultado das fórmulas tem que ser iguais. Isso não necessariamente quer dizer que as fórmulas sejam iguais. Então, se eu quiser falar assim, por exemplo, A ou B é tautologicamente igual a A ou B, pô, é a mesma fórmula, tá? Então, mas só que assim, se a gente tiver, aqui tá aparecendo mais um F, né? Não tá nem aparecendo o símbolo de equivalência tautológica, né? Então, A ou B é equivalente, pô, porque as duas fórmulas são iguais, né? Ao contrário de, por exemplo, eu ter um A e um não A. Não vai ser tautologicamente igual, porque as duas são diferentes. Né? Por mais que eu tenha só uma única variável ali, ele não deixa de ser uma fórmula, tá bom? Então, mas só que não tem porque não tem operador, tá? Então não há. Dane-se. Só vamos roubar aqui, tá bom? Então, para poder demonstrar isso, né, nós vamos fazer um exercíciozinho aqui. Nós temos essas duas fórmulas aqui, tá bom? Vou deixar uma debaixo da outra, mas eu vou deixar aqui na lateral, tá? Que eu tenho esse não A dupla implicação de B, né? Sei somente CB, e eu tenho ali depois o A ou B e assim por diante, tá? Eu tenho esses benditos aí. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero saber se os dois são tautologicamente, né? Se os dois têm essa tautologia, ou seja, se os dois eles são tautologicamente equivalentes. Beleza? Então, bora lá. Então é o seguinte, eu tenho um não A, oh, infeliz. Porque eu estou mexendo com a canetinha, não quero mexer com a canetinha, aqui eu mexo com o mouse mesmo. Então aqui eu tenho a negação da dupla implicação aqui de A ou B. A e B, tá bom? Então é o seguinte, só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros ou se ambos forem falsos. Então aqui seria um verdadeiro, aqui também seria um verdadeiro, o resto seria falso. Como eu estou negando, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Tá bom? Não vou entrar em detalhes, separar tudo, bababá, não vou. Tá bom? A ou B só vai ser falso se ambos forem falsos. Então, verdadeiro, 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 falso. Beleza? Eu tenho um não e eu vou colocar nessa variável A. É o alfa, tá bom? Isso aqui. Imaginem assim, fechem a cabeça, façam uma força, imaginem que isso é o alfa, tá bom? É o alfa. Tô separando desse jeito, tá? Tô usando ele como uma variável, porque, meu, eu não vou reescrever essa bodega aqui de novo, tá? Então é o seguinte, aqui no B é a negação de A e B. Só vai ser verdadeiro, só seria verdadeiro na primeira linha, que é verdadeiro, verdadeiro, o resto vai tudo falso. Então aqui é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então é o seguinte, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a conjunção desses dois. Então, desse com esse.
tá? Então aqui vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então é o seguinte, aqui, nesses dois, qual foi o resultado? Verdadeiro. Nestes dois, o resultado foi qual? Verdadeiro. Beleza, tá batendo. Então, se a gente fosse levar, ele teria uma equivalência tautológica, né? Então, vamos considerar assim. Equivalência tautológica não, perdão. Porque aqui eu não estou fazendo uma conclusão. Então, eu mesmo me confundi. Aqui eu não estou fazendo uma conclusão. Eu não estou falando que essa é a premissa e essa é a conclusão. Não estou falando isso. Estou falando de duas fórmulas diferentes. Tá? Então, você tem essa diferença, tá? Que eu sempre esqueço bem de tudo o nome, por isso estou voltando aqui para o livro, né? Uma coisa estamos falando de consequência tautológica, uma coisa estamos falando de fórmulas tautologicamente equivalentes. Consequência tautológica é quando eu tenho fórmulas num grupo e eu tenho uma última fórmula que é minha conclusão, e quando a gente está tratando de fórmulas tautologicamente equivalentes, é isso daqui. Essa daqui é tautologicamente equivalente a essa? Então, por exemplo, eu poderia substituir essa por essa? Posso. O resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque aqui eu tenho verdadeiro e verdadeiro, beleza. E aqui eu tenho falso e falso também. É tudo igual. Ambas são iguais. Então, ambas são tautologicamente verdadeiras. Ambas são tautologicamente corretas. Né? As fórmulas são tautologicamente equivalentes, para ser mais exato. Essa é a palavra certa. As fórmulas são tautologicamente equivalentes. Então, se eu substituísse essa por essa, daria certo. O resultado seria o mesmo. Tá? Então é isso. Quando nós estamos falando sobre fórmulas tautologicamente equivalentes. O resultado de ambas tem que ser iguais. Tá? Pegar toda aquela frase, toda aquela coisa pomposa que eu falei, traduzir a isso. O resultado tem que ser igual. De ambas. Tá bom? E fórmulas diferentes, lógico. Não estamos falando sobre a mesma fórmula. Tá? Entre aspas aqui, não está dando nenhuma... Não está falando sobre nenhuma descrição. Aqui não está falando, por exemplo... se ambas forem fórmulas iguais, né? Aqui não está falando, por exemplo, se A foi igual se alfa foi igual a beta, por exemplo. Né? Não sei, não me arriscaria a falar que fórmulas iguais são tautologicamente equivalentes. São, né? Porque vai dar exatamente o mesmo resultado, né? Mas por se tratarem de fórmulas iguais, eu não sei dizer direito, né? Mas se tratando de fórmulas diferentes, se elas tiverem o mesmo resultado, estamos tratando sobre fórmulas equivalentes, tá bem? Tautologicamente equivalentes, beleza? É isso aí, não vou enrolar, não vou ficar enchendo o saco de vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, curte, assina o canal, né, para mais vídeos. E também não se esqueçam, comecinho do mês, fevereiro, março para ser mais exato, nova turma do curso do Zurubabel. Beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.